pediu para botar para gravar. Ó, autorização, vocês todos concordam que grave, né? Daí a gente fica gravando. Perdi um monte de fala, que vergonha, esqueci completamente. Muito bem, eu estava dizendo que quando eu estava terminando a graduação, fui entrar no pós-graduação. E a entrar no pós-graduação, né, tinha dois caminhos, um na Faculdade de Educação, com a professora Lucila Santa Rosa, que trabalhava mais com educação especial, ou no Instituto de Psicologia, né, com a professora Léa da Cruz Fagundes. Que a professora Léa da Cruz Fagundes era uma professora muito reconhecida em trabalhar um acolhimento interdisciplinar com professores de diversas áreas do conhecimento. Na ocasião, a professora Léa da Cruz Fagundes estava trabalhando muito em colaboração com um colégio de aplicação, desenvolvendo justamente uma metodologia, ou metodologias para o ensino, metodologias para a aprendizagem, né, interdisciplinar, uma aprendizagem ativa, com os estudantes desenvolvendo pequenos projetos de aprendizagem. Então, a professora Léa da Cruz Fagundes, junto com a colaboração de várias professoras e professores do Colégio de Aplicação, desenvolveu uma metodologia, então, baseada nessa questão da aprendizagem com pequenos projetos de aprendizagem, numa coisa que foi muito reconhecido na década de 90, chamado Projeto Amora. Projeto Amora do Colégio de Aplicação da URGS. E ali, então, eu busco entrar no Instituto de Psicologia para trabalhar com a professora Léa da Cruz Fagundes, porque ela aceitava trabalhar com gente de várias áreas de conhecimento. Eu saí da Química, vou procurar entrar no Instituto de Psicologia para fazer um trabalho entre educação em ciências e tecnologia educacional, entre educação em ciências e informática educativa. Essa era a minha ideia inicial. Então, eu estudo para passar na prova, passo na prova de seleção no mestrado em psicologia, tem uma série de cadeiras obrigatórias para fazer, né? O currículo lá é mais estrito, diferente do currículo de pós-graduação em educação, diferente do currículo de pós-graduação em educação em ciências, que é um currículo mais aberto. O currículo do programa de pós-graduação em psicologia era um currículo mais estrito. Então, tu tinha as disciplinas obrigatórias para fazer, em Psicologia do Desenvolvimento 1, Psicologia do Desenvolvimento 2, entre outras disciplinas que vão sendo obrigatórias de se fazer, métodos técnicas de pesquisa, né, estatística, né, história da psicologia, né, então as disciplinas obrigatórias que eu tinha que fazer. Eu fui fazendo as disciplinas, fui conversando, fui vendo o ambiente de lá e em certo momento, né, a professora Léa da Cruz Fagundes diz, olha, tu não pode trabalhar com literatura secundária, não é bem visto, tu tem que trabalhar com literatura primária. Então, né, já que tu está fazendo alguma coisa aí sobre teorias da aprendizagem, tem que escolher aí um autor aí, né, esses autores robustos, né, escolher aí, né, entre Skinner, Vygotsky, Piaget, né, como eu sabia que a professora Léa da Cruz Fagundes era piagetiana, tinha feito doutorado dela estudando Piaget, claro, obviamente, a gente não sabia isso antes, então, sem problema nenhum, vamos estudar, aprofundar meu estudo em Piaget. De Piaget, fui para estudar algumas continuadoras de Piaget e eu trabalhei muito com o trabalho da Barbel em Ander, que ela trabalha com as microgênesis, das microgênesis cognitivas, né? Tentando compreender como é que o sujeito soluciona um problema, muitas vezes de uma tarefa aberta, né? Ou se é uma tarefa fechada, quais são as estratégias que ele utiliza para chegar à solução de um problema. Isso eu achei interessante para o tipo de software que eu tinha feito, que era um software que tratava sobre um problema ambiental que acontecia também bastante no Rio Grande do Sul, ou na região próxima do Rio Grande do Sul, no Uruguai, que era a ideia da chuva ácida, produzida por queima de carvão em usina termoelétrica. Então eu fiz um software chamado Carbópolis que simulava esse problema ambiental, e esse problema ambiental era levado para o estudante resolver o problema ambiental. Então ele identificar o problema e depois ver que tipo de intervenção ele poderia fazer na usina termoelétrica lá para baixar os índices de liberação de gases poluentes, né? Então, esse software é um software que eu tinha feito para eu queria entender como é que o sujeito aprendia com ele, depois como é que ele elaborava conceito, como é que ele elaborava a estratégia de solução do problema. Então, eu fui usar as técnicas de pesquisa e teóricas, né, entre Piaget e Barbel e Ander sobre as microgênesis cognitivas. Então, fiz lá um trabalho aproximando tecnologia educacional, né, psicologia da aprendizagem, informática educativa. Então, estava legal, estava bom. Quando eu fui para o doutorado, eu resolvi que no doutorado eu queria parar de falar de tecnologia. Eu tava assim, já estava muito tempo lendo tecnologia, falando de tecnologia. Não quero fazer tecnologia, tá? Eu quero fazer uma outra vibe, né? Eu quero fazer uma coisa mais, assim, mais hard em Piaget.
Então eu queria aprofundar cada vez mais minha leitura de Piaget, eu queria fazer um doutorado mais piagetiano e menos tecnológico. Bem, fui lá, fui estudar em Piaget uma relação entre o conhecimento em química e como é que o conhecimento em química, o conhecimento algumas noções fundamentais do conhecimento em química poderiam ser utilizados como referencial em Jean Piaget. Aí quando eu estava estudando lá os conhecimentos em química, eu fui lendo, fui aprendendo e entrei numa vertente que a gente pode chamar de, não da filosofia da ciência, porque isso é uma coisa, eu estudei no meu mestrado a questão da causalidade. Um conceito da filosofia da ciência muito importante para o meu mestrado foi a noção de causalidade. Então eu li bastante sobre causalidade, sobre problematização dos autores de filosofia da ciência. Um autor que foi muito importante na construção do meu projeto de mestrado, do tema de causalidade, foi o Mário Bunge, né, argentino, que tem a tese de doutorado dele sobre o princípio da causalidade na física moderna. Esse foi um livro que eu li 2 vezes, é um livro que eu adoro, espero um dia poder ainda ler a 3ª vez dele. Então, os livros do Mário Bunge, né, propondo essas questões sobre a natureza da ciência, características da ciência, ou a filosofia da ciência, era uma leitura que eu tinha de base, e eu sei no mestrado. No doutorado, quando eu queria aprofundar um pouco a coisa para a química, eu fui para a leitura da filosofia da química. E na filosofia da química, que era uma coisa que começou a emergir, né, na década de 1990, começa a aparecer a filosofia da química, um autor que marca muito o surgimento da filosofia da química é um autor da Alemanha, na época República Democrática Alemã, depois da unificação, então ele é alemão, né, mas ele era alemão da Alemanha Oriental, né? É o Joachim Schumann. E o Joachim Schumann, né, o Joachim Schumann, ele tem vários artigos em que ele vai analisar a difusão da química. E um deles, que me chamou muita atenção, era sobre a explosão da produção de conhecimento em química. Então num dos artigos que eu li, ele fez uma comparação, né, sobre a quantidade de artigos que eram escritos e produzidos na área da química, a quantidade de artigos indexados que eram distribuídos, né, por essas ferramentas ou por essas empresas que produzem informação científica, que divulgam informação científica, aí o Elsevier, né, entre outras dessas editoras grandes, né, que agora estão fugindo o nome dessas grandes editoras. A gente tem os portais, né, a Scopus, a Web of Science, que serve para aglutinar isso. Então, o Joachim Schumann fez uma análise e ele mostrou que a área da química era uma área em que é a segunda área em que mais produzia conhecimento no mundo, só perdendo para a área da biociências, da biomedicina. Então, na área da biomedicina, é uma área que produzia uma grande quantidade de informação científica. A segunda área que produzia mais informação científica era a área da química. Era uma grande produção de informação científica. Uma grande produção de dados. Era uma grande quantidade de produção de artigos. E ele mostrava a dificuldade de a pessoa que chega na fronteira do conhecimento em dar conta da grande produção de textos na sua área do conhecimento. E ele faz toda uma reflexão sobre isso. O quão difícil é de uma pessoa que está lá numa área. Vamos ver, hoje em dia a gente tem a área dos materiais, né? A Adriane falou que o marido dela trabalha com engenharia de materiais. Então a gente tem, por exemplo, assim, os materiais nanocompósitos, os materiais, né, produzidos em nanoescala. Isso é uma vertente muito grande da área da química. Mas eu tô ainda fazendo uma definição longa. Porque daqui a pouco eu posso fazer uma definição bastante mais específica disso. Eu posso especificar, né, o tipo de nano, o tipo de material, a utilidade do material, e daqui a pouco mostrar que isso vai sendo afunilado e vai sendo, né, produzido cada vez mais isso. Ligando a isso, né, que o Joachim Schumann falava dessa explosão de produção de conhecimento tecnológico, tem a própria reflexão, que volta lá na leitura de autores, inclusive franceses, e que dialogavam muito algumas coisas com o próprio Pierre Levy, né? Então, daqui a pouco tu não dá mais conta. Tu não dá mais conta de acompanhar a produção cotidiana de conhecimento numa área de especialidade. Eu estou usando química de referência porque é minha área de formação, mas isso vale para qualquer área de especialidade. Não tem mais como dar conta do volume de produção de informação e de conhecimento, porque daqui a pouco sai da informação, a produção de conhecimento, numa área especializada. Então a gente sempre está
né, atrás, né, bem atrás, para onde o conhecimento está indo. A gente está, né, na escola, formando alunos, formando profissionais na universidade, e a gente continua atrás, a gente sempre está muito atrás. Na ocasião que eu estava no doutorado, eu fui ler um livro que fazia uma comparação entre a internet e a enciclopédia. Tem um livro que faz uma história social da enciclopédia. Não me perdão, agora não consigo, não vou lembrar o nome, mas depois eu posso apontar para vocês. E nesse livro sobre a história social da enciclopédia, diz uma coisa interessante, que a enciclopédia, quando ela foi produzida, elaborada enquanto produto comercial, ela era um produto comercial que era utilizado, também era utilizado pela burguesia francesa, para mostrar que a pessoa tinha poder financeiro, tinha dinheiro para comprar a enciclopédia e expô-la sobre a lareira da sua casa. Então, a enciclopédia muitas vezes era comprada pelas pessoas, era mostrada pelas pessoas, não porque elas estavam lendo ou conheciam, mas para dizer que elas tinham dinheiro para, né, dizer assim, eu tenho dinheiro para comprar a enciclopédia. 14 volumes da enciclopédia, né? Olha só, caro esses volumes da enciclopédia lá no final do século XVIII, começo do século XIX, né? A enciclopédia feita por D'Alembert, né? Tudo expostos, 14 volumes. Isso era caro. E aí eu fazia a comparação, dizendo assim, a pessoa nessa começo do século XIX, virado do século XVIII para o século XIX, a pessoa com 40 anos de idade, um intelectual com 40 anos de idade, ele tinha condições de ter lido toda a enciclopédia e ter lido todos os clássicos, ou quase todos. Se tu começa um projeto de leitura com 15 anos, com 40, em 25 anos de leitura, era factível para que uma pessoa da virada do século XVIII para o século XIX. Peter Burke, obrigado, Glaucia. Glaucia, você me ajudando aqui. Eu estou falando da Glaucia. Peter Burke que escreveu sobre a história social aí da enciclopédia. Não me lembro o nome do livro, se depois a Glaucia quiser pegar a imagem da capa do livro, por favor. Né? O Peter Burke tem vários livros sobre isso, mas esse sobre a história da enciclopédia foi um livro que eu li também pelos anos 2000, me chamou muita atenção. Eu li o livro da biblioteca daqui da URGS. Esse livro, infelizmente, foi um dos livros que foi afogado num dos desastres que teve na Biblioteca das Ciências Humanas, na URGS, que essa biblioteca já foi inundada, já pegou fogo, né, e já perdeu acervo mais de uma vez nesses últimos anos. E numa enchente lá, num vazamento que teve, esse livro se perdeu. Acho que ele se perdeu ainda antes do incêndio. Bom, então, por projeto de vida, se o cara começasse a ler algumas coisas com 15 anos. Isso, obrigado, Glaucia. Glaucia, obrigado. Né? Então, se começasse a ler o livro com uns 15 anos, quando chegasse aos 40, o cara tinha lido toda a enciclopédia, lido todos os clássicos. Então, o cara é um intelectual, ele era um sábio. E era um intelectual sábio em várias áreas. Era um intelectual sábio polimata. O cara trabalhava na ciência da natureza, trabalhava com literatura. Era um Goethe, né? Um Goethe, né? Pode ser um exemplo dessa questão de que o cara vai para tudo quanto é lado. O cara, né? O Goethe, para quem não sabe, também tem uma história muito bonita na ciência da natureza, tanto que ele era, né, colecionador, né, de determinadas materiais. Uma das coisas que ele recolhia era pedras, cristais, né? E ele, inclusive, como um mineralogista, ele chegou a propor, né, a existência, o reconhecimento de um novo mineral que deu o nome dele, a goethita, né? Goethita, né? Então, né, o Goethe era essa questão assim de tutear, chegou na fronteira do conhecimento. Isso é impossível hoje em dia. Isso é impossível hoje em dia. Um sábio hoje em dia, né? Ou um intelectual, perdão, vou usar a figura forte, tá? A figura forte diz, na passagem do século XVII para o século XVIII, um intelectual podia ser um sábio. Ser um sábio porque tinha chego na fronteira do conhecimento. Ele tinha lido todos os clássicos, ele sabia tudo, ele leu toda a enciclopédia, ele conhece toda a polimata. Um intelectual, hoje em dia, ele não é mais um sábio. Ele é um intelectual ignorante. Figura forte.
É uma figura forte, mas é uma proposição forte para dar essa discussão. Estou sendo implicante, estou sendo forte, porque é para dar essa discussão. Porque o intelectual, hoje em dia, ele não tem mais condições, que nem o intelectual que teve há 2 séculos atrás, de chegar na fronteira do conhecimento. Ele está na fronteira do conhecimento na área dele, mas ele ignora uma quantidade exasperante de coisas. Então, por exemplo, um intelectual. Eu vou pegar um exemplo de novo da química. Tem um cara muito curioso na área da química, que ele é professor pesquisador, ele é aposentado de universidade pública, ele está em uma universidade privada, confessional atualmente. Ele é, não sei se é, mas até recentemente ele era pesquisador 1A do CNPq, na área dele, em química. Né? Ele trabalha com uma área muito especializada e muito tecnológica em química, ele trabalha com espectrometria de massas. Então ele trabalha com equipamentos muito bem desenvolvidos, fazendo análises muito apuradas sobre a característica íntima da matéria química. E, entre outras coisas, em função do corte ideológico religioso dele, entre outras coisas, ele acredita na teoria da Terra Jovem. A teoria da Terra Jovem propõe que o planeta Terra teria por volta de 10 mil anos. Como assim? Tá, isso é um exemplo. Isso é anedótico. Anedota não vai me resolver. Tá, mas é anedota. Anedota é só uma coisa que ajudar a gente a pensar. Não é para isso que serve a anedota. A anedota pode ajudar a gente a pensar achando gracioso. Eu acho que vocês acharam isso gracioso, né? Você é capaz para fazer. Eu quero acreditar nisso. Então isso é uma anedota. Ajuda a gente a pensar. Peraí, como é que um pesquisador, um A do CNPq numa área como a química, acredita na ideia da Terra Jovem? Olha, eu podia pegar os vídeos da internet e mostrar para vocês, né? Até que eu tiver curiosidade, no próximo momento eu pego os vídeos da internet e mostro para vocês. Mostro para vocês, inclusive, a empáfia dele, né? Em discutir, né? E chamar de ingênuo, né? As pessoas que não acreditam nisso. É uma coisa meio louca. Então, ou seja, tem pessoas contemporâneas, sociólogos contemporâneos, que propõem justamente que nós vivemos uma época de explosão de ignorância. Que a explosão da informação, ela veio acompanhada por uma explosão de ignorância. Aí, em função dessas leituras, em função dessas coisas que eu falei para vocês, eu comecei a ficar muito atento com esse discurso proselitista para a área da educação, com esse discurso de valorização do conhecimento, da sociedade do conhecimento. E eu sempre me perguntava se, na verdade, ao contrário de vivermos na sociedade do conhecimento, nós não viveríamos numa sociedade da ignorância. Eu já vinha pensando sobre a ignorância, sobre isso tudo, já há um tempo. Não é uma coisa recente que eu vim pensando nisso. Estou dando aí umas trajetórias de leitura que eu fiz que me levaram a chamar a atenção sobre isso. Entendeu? Tem alguma coisa que me incomoda nessa coisa de que vivemos na sociedade do conhecimento. Que, pô, não dá mais conta. Né? Eu trabalho num instituto de ciência básica com pessoas altamente gabaritadas e a gente sabe que a pessoa não dá conta nem na área lateral dele, né? O cara trabalha numa área da química, não dá conta na área lateral dele, imagina, né? Tu ter uma formação completa como todo. Isso sem contar que se daqui a um pouco um cara da área de humanas, né, pode ter um viés que negligencia a área de ciências da natureza, né? E tipo um cara de humanas que daqui a um pouco pode ser negacionista na área de ciência da natureza. Assim como um cara de ciência da natureza que pode ser um profundo ingênuo na área, e negligente nas áreas de humanidades, né? Sejam elas de ciências humanas, ciências humanas aplicadas. E a gente vê isso cotidianamente em função, por exemplo, da nossa má compreensão de uma coisa meio esotérica que nem a economia. Né? O quanto nós, né, temos, né, uma visão ingênua, inclusive admirando demais, muitas vezes, o conhecimento econômico, parará, e eu gosto de ver, às vezes, umas implicâncias de um economista de triste lembrança para o Brasil, que nem o Delfim Neto, né,
O Delfim Neto diz que os economistas brasileiros, na verdade, são todos astrólogos, porque, na verdade, todo economista é astrólogo. Todo mundo está chutando, não sabe o que está falando, né? Porque economia não é ciência, né? Economia é chute, né? Vocês vão encontrar umas declarações do Delfim Neto sobre economia muito fortes em relação a isso. Ele diz que a economia é política, tudo, é tudo isso, não tem nada a ver isso, né? Temos o conhecimento, né? É determinado. Não é determinado nada. A economia nada está determinado. A economia é luta política o tempo inteiro. Isso um cara de triste memória para o Brasil, que nem o Delfim Neto falando. Então, a gente tem muitas questões aí para ver, porque a gente desconhece, né? Desconhece um monte de coisa. Muito bem, fui trabalhando, né? Tecnologia, parará, me formei em doutorado em psicologia, né? Usando essas coisas de aproximação entre a teoria de Piaget e a filosofia da química. Fui dar aula em algumas universidades, então dei aula na UERGS, na Federal da Bahia, na Federal de Rio Grande, na Federal de Santa Catarina, trabalhando com essa interface entre ensino de Química e Tecnologia, até que voltei para a URGS em 2013, né, trabalhando no curso de licenciatura em Química. Aí em 2013, que eu voltei para a em 2017, teve um edital aí que abriu a possibilidade de eu ser professor do programa de pós-graduação em Educação. Eu era professor só do programa de pós-graduação em Educação e Ciências. Eu achei uma oportunidade legal, porque eu achei assim, uma coisa necessária de eu fazer, é que já que eu tive um investimento público muito grande em mim, como uma pessoa que estudou em Piaget, né? Eu sou um cara que estudou bastante Piaget, no Instituto de Psicologia, parará, e lá no programa de pós-graduação em Educação e Ciências e no programa de licenciatura em Química, eu não estava conseguindo expressar meu conhecimento piagetiano, né, para outras pessoas, ou seja, eu não estava dando em troca o investimento que foi dado em mim. Aí eu resolvi entrar no programa de pós-graduação em educação para falar de Piaget, né? Para dar um retorno à sociedade. Então, tudo bem, cheguei no programa de pós-graduação em educação, lá, trabalhar Piaget, recebi as primeiras orientações, fui trabalhando muito bem. Aí a gente tem tudo que começa. Bom, isso em 2017, mas 2017 está dentro de um contexto que a gente pode rememorar a partir de 2013, 2014, 2016, desse movimento de rompimento, né, um, ah, um equilíbrio societário que a gente tinha, né, ou estava tendo a partir da promulgação da Constituição da Nova República. Há sociólogos que dizem que a gente vive num período pós-Nova República, né? Tem gente que fala da necessidade de ter um novo pacto constitucional, porque aquele pacto constitucional que a gente teve da Constituição, ele foi rompido a partir de todo o processo que para alguns começa em 2013, para outros começa em 2014, para outros começa em 2016, né, eu sou um dos que adiro a ideia de chamar isso de golpe, né, o golpe de 2016, onde tu teve a desconstituição da presidente eleita por um golpe parlamentar, né, mas não deixa de ser um golpe, né, em que há uma troca, uma mudança, e que essa mudança vem atacando muito fortemente, né, alguns princípios constitucionais. Os princípios, entre eles, o próprio princípio do direito à educação, tem sido muito atacado, né, pelos vários governos em vários níveis que se associaram a essa conduta política disso. Em 2018 a gente teve eleição nacional, com a eleição nacional com o resultado que teve. Isso foi muito impactante. Muito impactante. E o processo de eleição de quem foi eleito em 2018. Vejo que esse processo de eleição foi bastante declarado, associado a um processo de produção de desinformação, de produção de ignorância, de difusão de ignorância, né? E se associou o processo do Brasil a um processo que aconteceu em outros países, né? Se associou ao processo da eleição de 2018 no Brasil ao que aconteceu na Inglaterra, por ocasião do Brexit, ao que aconteceu nos Estados Unidos, por efeito da eleição do Trump. E somando-se esses processos, né, foi se adensando uma literatura sobre essa questão de como tu utilizou as tecnologias para criar determinados quadros interpretativos do mundo, modificar as gramáticas sociais, muitas vezes, que levaram à eleição de governos com tendências fascistizantes, governos com cortes fascistoides, para não dizer governos fascistas,
né? Então, tu teve lá alguma coisa com relação a isso. Então, tem uma literatura disso bastante grande. Se fala, por exemplo, no hackeamento de consciências, se fala, por exemplo, na massificação de produção de ignorância, né? Se fala uma série de coisas sobre isso. E eu fui, né, lendo algumas coisas sobre isso, um pouco preocupado sobre isso, né? Dois livros antes de oferecer essas cadeiras que me chamaram muito a atenção, livros de difusão. Um livro da Márcia Tiburi, onde ela discute como conversar com o fascista, onde ela fala do processo, ela fala dos novos idiotas do Brasil. Ela faz uma. É interessante que ela e o Rubem Casara, que depois eles são casados, vivem juntos, eles no final do livro, Como Conversar com o Fascista, eles fazem uma tipologia do idiota. Eles fazem uma idiotologia, né? Eles constroem, né, os vários tipos associados aos idiotas no Brasil. Isso é uma coisa muito interessante, né? Como um exercício aí de tipificação de comportamentos, de condutas, de subjetividades disso. Isso me chamou muita atenção, esse livro da Márcia Tiburi, que tem um título que não é um título, digamos assim, o título não propõe, né, dicas, né? Embora seja Como Conversar com o Fascista, ela não está dando dicas. Ela está fazendo um título irônico, né? E poucas pessoas entenderam a ironia do título, né? Porque a ironia, como o Luiz Fernando Veríssimo diz, é uma das grandes dificuldades do escritor, fazer com que a pessoa entenda a ironia. Outro livro que me chamou muita atenção desses livros de difusão, né, mais amplo, foi o livro do Gessé de Souza, em que ele falava sobre a tolice da inteligência brasileira. Eu achei muito legal o título, de ele unir justamente essa questão tolice com inteligência. A tolice da inteligência. Eu achei isso legal pra caramba. E o livro é um livro que tem uma pegada boa. Ele mostra o quanto a nossa mídia, principalmente na área da economia, ajuda a própria intelectualidade a não compreender o que está se passando de maneira adequada no país. Ou seja, a própria mídia convencional acaba produzindo, né, pautas para o debate que são pautas equivocadas para o interesse, e o fato de a gente não ter uma diversidade midiática muito forte no país dificulta própria, digamos assim, adensamento do conhecimento da nossa classe dirigente. Então, por isso, a tolice da inteligência brasileira. Então, ele expressa que a inteligência brasileira, na verdade, é tola, é burra, é tosca, é ignorante, né? Sem contar escravocrata, maldosa, e aí a gente pode pegar. No livro da Márcia Tiburi, a Márcia Tiburi fala de uma coisa que é o chamado círculo cínico, né? Que quando tu entra na questão do exercício do cinismo, tu fica dentro disso e tu não sai do cinismo. E fica retroalimentando o cinismo. Eu vi as falas do Temer e eu ficava impressionado com o grau de cinismo desse cara, né, da ideia do pós-futuro. Eu me lembro que uma vez de noite, vendo um programa de televisão, eu disse, não pode ser, como é que alguém consegue ser tão cínico? Né? E eu, como professor, eu tenho que aprender a ser cínico desse jeito. Daí eu fui lá, escrevi no computador, no tablet, né, como ser cínico. Aí, escrevendo como ser cínico no Google, eu descobri uma ferramenta nova que eu comecei a usar para indicar para os meus alunos na graduação, que era a WikiHow, que é uma ferramenta que reúne, né, formas de como fazer as coisas, né? Então, uma ferramenta que tu pode usar para mostrar para os estudantes como ele pode fazer várias coisas. Como eu sou professor de química, como fazer perfume, como fazer sabão, como fazer uma série de coisas. Eu descobri essa ferramenta WikiHow procurando, né, como ser um cínico, porque não pode ser, como é que as pessoas são tão assim? E aí eu ficava perguntando como é que se reconhece o cinismo? Como reconhecermos o cinismo? Isso é uma coisa desafiante para o ponto de vista da psicologia. E desafiante para um processo educacional. Como reconhecer o cinismo? Como reconhecer o cinismo? Além de como reconhecer o cinismo, eu posso me perguntar como ensinar alguém a reconhecer o cinismo? Como é que eu faço isso? Isso é difícil. Não é uma coisa dada. Não é uma coisa simples. Porque o cinismo, isso é reconhecido pela história. Pelo histórico da relação, né? O cinismo não é reconhecer uma coisa de forma imediata. O reconhecimento do cinismo ele é mais ou menos como o reconhecimento da eutrofização, depende do conhecimento do histórico, né, daquele curso. Né? Tu só vai reconhecer a coisa eutrofizada se tu conhecer o histórico do processo de eutrofização. Então, né, um cínico não é dado assim, uma declaração de dizer que tu foi cínico. Não, depende de conhecer um pouco mais sobre isso. Então é difícil. Aí eu fiquei interessado por essa coisa da Márcia Tiburi sobre o círculo cínico.
Aí eu fui atrás disso. Aí eu li um livro de um psicanalista chamado Roberto Goldenberg, que escreveu um livro chamado, que é um livro que a Márcia Tiburi cita, então foi atrás do livro original, que é O Círculo Cínico, ou, né? Deixa eu entrar aqui por aqui. Estava aqui, eu peguei ontem para comentar sobre ele. Botei. Que é esse livrozinho aqui, né? O Círculo Cínico, ou Caro Lacan, por que negar a psicanálise aos canalhas? O Lacan, ele tem toda uma discussão que ele diz que a psicanálise não adianta com canalha. O canalha, ele já passou o cínico. Porque o cínico ainda tem correção. Se o cínico ainda tivesse assim, ó, dizer assim, psicanalista, olha só, eu tô sendo cínico, eu preciso, né, dar um jeito nisso, eu não consigo mais aguentar meu cinismo. Vou ser sincero contigo, tá? Eu não consigo mais aguentar meu cinismo. Né? Eu sou cínico com a minha mulher, eu sou cínico no meu trabalho, sou cínico com meus filhos, me ajude a me controlar meu cinismo. Cinismo ainda a gente consegue, né? Fazer uma transformação e uma mudança para que, se a pessoa quer procurar um caminho para deixar de ser cínico, ele consiga. O canalha não. Lacan dizia que o canalha não, porque o canalha ele tem orgulho do que ele faz. Ele é um cara canalha, né? E aí tem várias coisas para definir canalha. Isso me chamou muita atenção, né? A expressão da canalice, que tu não tem o que fazer com canalha. Canalha, né, talvez numa linguagem mais guasca, seria tipo o cachorro que come uma ovelha, só matando, não tem o que fazer com canalha. Então o canalha, ele deriva muito lá na compreensão, né, dessas coisas psicoides em relação ao canalha, né, a canalice, né, o cara sociopata, né, psicopata, né. Mas pior que psicopata é um cara sociopata, um cara que não dá bola pro outro, não expressa o outro, né, tem todo um certo narcisismo psicótico, né, em que importa ele e o que ele acredita, e os seus e os outros que se danem. Né? Então, o canalha não é empático, embora ele possa ser simpático. Né? É dessas questões assim meio paradoxais. Né? A empatia, a simpatia canalha, né? A popularidade canalha, né? Ou como é que é a expressão que está dizendo que não é a pessoa não é popular, ela não é simpática, ela é uma pessoa. Nem esses tempos estavam falando, ela é uma pessoa. Bom, vamos que me fugiu o tempo. Né? Mas então, né, pode ser, as pessoas podem ter um reconhecimento, uma admiração, né, pelo canalha. Ele é canalha, mas eu gosto. Né? Tem toda uma série de coisas assim que às vezes tu tem uma cultura que assimila e aceita essa expressão da canalice. Eu fiquei muito interessado com essa coisa da canalice. Aí eu fui lá, fui ver a adjetivação canalha, fui ver lá que tem o jornalismo canalha. O Arbex Júnior é um que vai lá e escreve aí, faz uma crítica ao jornalismo, né, falando sobre o jornalismo canalha, explicando lá todo o processo de criação do apoio à invasão do Iraque e ao bombardeamento no Afeganistão, principalmente a invasão do Iraque na década de 90, baseada naquela coisa das armas de destruição de massa, né? Então, como a mídia foi construindo isso, e ele fala aí do jornalismo canalha. E aí tu tem trocentas coisas que são colocadas aí, adjetivadas como canalha, né? E isso começou a me chamar muito a atenção. Quando teve essa questão da eleição de 2018, eu achei isso ali tudo confluía para uma coisa que eu vou tentar oferecer lá na faculdade de educação algum componente curricular em que eu pudesse levar a discussão disso para frente, desse sentimento aí de mal-estar. Né? Tem um autor psicanalista brasileiro, Christian Dunker, que ele fala sobre o mal-estar, né, associado ao mal-estar difuso da sociedade brasileira. Né? Então, assim como Freud escreveu sobre o mal-estar da civilização ocidental, o Christian Dunker ele tem uma tese que ele vai falar, né, do mal-estar associado, né, à vida em condomínios. Então ele fala das pessoas que vivem em condomínios, né,
com grande afluxo de pessoas, né? Condomínios horizontais ou verticais, os condomínios onde tem tudo ali, tem tudo dentro do condomínio, tem escola do condomínio, tem quadra esportiva, academia, farmácia, curso de inglês, lavanderia, pet shop, tudo ali junto do condomínio, a pessoa vive naquela bolha do condomínio. Então, assim como o Freud dissertou sobre o mal-estar, né, da civilização, da cultura ocidental, aí, o Christian Dunker pega essa ideia do mal-estar e vai trabalhar relendo isso, falando desse mal-estar, né, associado aos condomínios, né, essa vida de condomínio, essa vida que é um pouco uma vida murada, né, uma criação de uma sociedade, do microcosmo societário, né? E ele vai discutir sobre isso e aí vai acompanhar justamente vários desses processos que aconteceram no Brasil, né? A partir de 2014, 2013, 2014, né? Chegando ao ápice lá em 2015, 2016, né? Das marchas no Brasil, né? Verde e amarelo, fora corrupção, Lava Jato, Monobloco, né? Aquela coisa toda. E o Christian Dunker está sempre acompanhando sobre isso e escrevendo sobre isso, né? Então o Christian Dunker tem uma análise bastante interessante, né, sobre isso. Quando chega em 2019 no processo de oferta curricular, eu como professor lá da Faculdade de Educação, eu achei importante trazer essas discussões sobre isso e formei uma disciplina chamada, então, aí o desafio dos letramentos na sociedade da ignorância. Sociedade da Ignorância, eu fui apoiar, porque daí eu fui procurar um pouco melhor referências para essa coisa difusa que eu falava de Sociedade da Ignorância. Eu encontrei algumas referências já em 2018, né? E eu trago essas referências para a gente fazer uma discussão também nessa disciplina, que é o livro do Bray e Colaboradores, que foi feito lá no final foi elaborado há cerca de uns 13 anos, acho que 2009, 2010, a versão do Bray. Né? O Bray é um cara que trabalha na área da tecnologia da informação, né? E aí tem outros dois convidados dele, que são professores universitários, um na área da tecnologia da informação, outro na área da sociologia da filosofia. Então, o que eles falam da sociedade, da ignorância, do desconhecimento e da incultura. Né? Então, a gente pode pegar o S, sociedade, I, né, de ignorância, D, de desconhecimento e I, de incultura. Eu posso criar um anacrônimo com isso, que é o CID, né? Sociedade da Ignorância, do Desconhecimento e da Incultura. Então, nesse livro, que faz essas três vertentes, mostra o problema contemporâneo. Né? O problema contemporâneo em relação a essa grande massificação de informações e a dificuldade de a gente acompanhar tudo isso, o quanto isso a gente pode dizer que daqui a pouco a gente não está vivendo uma sociedade do conhecimento. A gente está vivendo uma sociedade da ignorância, né? Uma sociedade do desconhecimento, né? E uma sociedade da incultura. Né? E aí a gente tem desafio, porque isso é importante para o reconhecimento da ação docente. Se eu, como docente, eu tenho a ideia que a gente vive na sociedade do conhecimento, produz conhecimento, vou lá produzir conhecimento na escola, eu estou replicando um discurso lá, né? Dizendo, não, se eu acho que eu vivo numa sociedade da ignorância, opa, peraí, a minha responsabilidade como docente é outra. Não é de produzir conhecimento, é mitigar a ignorância. A minha responsabilidade como professor não é ajudar a produção do conhecimento, é ajudar a mitigação da ignorância, porque nós nascemos ignorantes e vamos morrer ignorantes, né? Então, assim, trocar um pouco o lado do disco, né? E quando eu troco o lado do disco, e aí eu troquei o lado do disco. Então, quando eu fiz essa proposição dessa disciplina, eu disse assim, bom, eu vou fazer essa proposição da disciplina e eu vou tentar entender a sociedade, né, da ignorância nesse troca de disco. Então é como se eu fosse, pegando aí a metáfora aí do Stranger Things hoje em dia, como se fosse o mundo invertido. A sociedade da ignorância é o mundo invertido, a sociedade do conhecimento. Mas eu não tinha na metáfora do Stranger Things em 2019, quando eu propus a disciplina, que eu não tinha visto ainda Stranger Things. Então eu fiz a proposição do que eu conhecia da literatura aí, de quadrinhos, que é uma coisa que a gente falava assim, nos bares, na noite, nas festas dos anos 90, que era do mundo bizarro. Não sei se vocês conhecem, tem um personagem do DC Comics, que é o Super-Homem Bizarro, ou simplesmente Bizarro. E que daí tu tem todo depois um universo bizarro. Então não é o universo
da DC Comics, não é o universo do Super-Homem, não é o universo lá de Metrópolis, não é o universo de Smallville, de Pequenópolis, não é esse universo com esses personagens que a gente está acostumado a visualmente conhecer. Tanto que o Super-Homem, inclusive, tem outra. O Bizarro tem outra roupa, né? O Bizarro tem outro penteado de cabelo, o Bizarro tem outra cor de pele, né? Então, o Bizarro, ou o mundo bizarro da DC Comics, né, é um universo, né, paralelo, complementar. Então eu comecei a pensar, a discutir a possibilidade de que nós discutíssemos a sociedade da informação, a sociedade, perdão, do conhecimento, da ignorância, como uma manifestação do mundo bizarro, né, da sociedade do conhecimento. Então, a sociedade da ignorância como uma manifestação do mundo bizarro da sociedade do conhecimento. Então, era mais ou menos essa a proposição. Já vou chegar lá, vamos lá. Então, eu propus lá algumas coisas, fui agregando vários recortes de leitura. A gente foi tratando essa questão da canalice, do cinismo, né, da sociedade da ignorância, vendo os desafios dos letramentos, vendo essa questão dos diversos tipos de letramento, né? O letramento científico, o letramento midiático, o letramento, né, digital, né? Aí tu tem letramento ecológico, né? Tu tem letramento, diversos tipos de letramento, letramento histórico, letramento social. A palavra letramento, ela cabe vários tipos de adjetivações. E a palavra letramento considera-se uma palavra melhor que alfabetização para tu indicar um processo de enculturação, né? Falar alfabetização científica, alfabetização digital, alfabetização midiática, né, é um termo que parece menos potente que usar a ideia do letramento, né? Porque a alfabetização parece que tu fica naquelas coisas iniciais do ABC, né? Uma coisa meio das junções muito singelas, né? Muito superficiais, muito iniciais. E quando fala-se de letramento, já se fala de alguma coisa da capacidade, né, de interação mais ampla, né, no processo de comunicação e de cultura. Né? Então, tem toda uma série de coisas em relação a isso. A Sandra propõe lá uma discussão sobre a questão é verificar a diferença entre uma mente que não sabe e uma mente que é ignorante. E esses regimes fascistas que produzem ignorância, que vem acompanhando de uma violência que falta de escuta, uma certeza pode ser o que se opina. Sim, a área da neurociência também ajuda alguma coisa sobre isso. Tem um neurocientista estadunidense chamado Steve Quartz, né, em que eu comecei a acompanhar alguma coisa da produção dele, porque ele produz conhecimento na área da neurociência com inspiração construtivista, ou com referencial construtivista. Inclusive, ele tem uma defesa de tese sobre a necessidade de um construtivismo ou de um desenvolvimento construtivista para analisar os dados neurociências. O Steve Quartz, né, tem uma questão de, a partir do tema mentira, tentar entender, né, a manifestação, a formação da mente do mentiroso, né? Porque, claro, o mentiroso ele pode ir, porque né, depende de como é que tu expressa a tua mentira, né? Porque daqui a pouco a desinformação, a ignorância, né, ela pode estar muito associado, né, à mentira, pode estar associado, e pode deslizar tanto a mentira que tu caia, por exemplo, para canalice, né? Mente tanto, que tu acaba sendo uma expressão de um canalha, né? Ou de uma canalha. Então, esse temático é interessante. Eu não quis pegar recortes mais psicologizantes para essa disciplina, não quis pegar recortes mais neurocientistas, por isso que eu deixei de falar de mente, deixei de falar de cérebro, para pegar o aspecto mais social, né? Menos comportamental e mais societário dessa discussão que eu propus nessa disciplina sobre sociedade da ignorância. Por isso que eu fugi um pouco a ideia da individuação, da subjetivação da mente. Eu preferi pegar um aspecto mais de crítica social, filosófica, um pouco num patamar acima, mais coletivo do que individual propriamente dito. Eu acabei a disciplina do desafio dos letramentos na sociedade da ignorância de uma maneira bem forte. Eu me lembro da reação de alguns dos estudantes à proposição que eu fiz.
sei se a Glaucia vai lembrar da proposição que eu fiz lá, mas nas últimas intervenções na disciplina eu fiquei assim, se a gente for traçar um paralelo, vamos traçar um paralelo. Porque assim, um dos autores, quando a gente vai falar, por exemplo, assim, sobre fascismo, canalices, coisas assim, é muito rápido vir lá alguma coisa como, por exemplo, nazismo e Hitler, né? Vem pá, pá, né? E vem todo aquele processo histórico, né, de comparação entre o atual com a década de 30 na Alemanha. Assim, a época atual dos fascismos contemporâneos, seja no Brasil, seja na Itália, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, com o processo que aconteceu na Alemanha. Então parece que há até esses tempos eu vi aí uma crítica, né, da filosofia sobre as falácias, né? Então diz assim, a falácia do reducionismo nazista, né? Parece que tu reduz, né, a compreensão do que acontece contemporaneamente na nossa sociedade para uma questão, né, sobre o que aconteceu no nazismo na década de 30, o surgimento do nazismo na Alemanha e a expressão depois do começo da década de 40. Né? Então, comparar, por exemplo, o bolsonarismo ao nazismo é quase um crime de memória aos 6 milhões de judeus, entre outros, que foram mortos nas câmaras de gás. Não estou achando o Bolsonaro um cara legal, não estou achando o bolsonarismo uma coisa legal, mas fazer uma comparação com o nazismo, né, é menosprezar a dor e a morte causada pelo nazismo. Né? Então, o nazismo está num grau muito acima das expressões, né, dos fascismos contemporâneos. Não é essa a questão. Então, a minha comparação tem que tomar cuidado um pouco com relação a isso. Aí, uma literatura que a gente vai usar, por exemplo, para fazer essas coisas, é a literatura da obra, por exemplo, um livro que eu acabei usando na discussão dessa cadeira é esse livro, né, aqui da Zinep Gambetti, que era Agir em Tempos Sombrios, em que a Gambetti, ela propõe, né, discutir, por exemplo, uma releitura da obra da Hannah Arendt e da crítica que a Hannah Arendt faz, né, à banalidade do mal, ao nazismo, no diálogo de alguns processos políticos contemporâneos. Ela é de origem turca, ela é turca, então ela faz uma análise de alguma coisa que acontece, por exemplo, na Turquia, com Ergodan, né, faz uma análise na Inglaterra, lá, e ela discute isso e ela analisa esses processos dos fascismos contemporâneos em função dessas discussões. Como ela está analisando alguma coisa, né, em diálogo com Hannah Arendt, e Hannah Arendt faz, né, numa discussão sobre o nazismo, ela traz isso e a gente foi discutindo isso em aula lá, parará. Então, eu disse assim, ó, fazendo uma determinada metáfora, né, uma determinada comparação. Porque na Alemanha, na década de 50, os educadores alemães tiveram que se preocupar em como dar aula para filho dos nazistas. Como dar aula de história para filho dos nazistas? Como dar aula de filosofia para o filho dos nazistas? Como ensinar alguma coisa para o filho do nazista para que o filho do nazista não se torne um nazista? Para que o filho do nazista não se torne um fascista? Então, claro que o grau de dor societária, de comoção, o próprio câncer da Guerra Fria, é todo um outro contexto de época. Mas era uma coisa que os educadores de lá tiveram que se preocupar. Como dar aula para o filho dos nazistas, para que os filhos dos nazistas não se tornassem nazistas. Dentro das expressões que eu utilizei em aula, baseado nas discussões que eu levei em aula, e a temática da canalice, da canalice dos canalhas era importante, eu posso enunciar uma outra preocupação como educador. Como nós, professores, devemos educar o filho dos canalhas. Como é possível fazer educação para o filho dos canalhas? Se eu reconheço que contemporaneamente houve um processo de cisão societária em que a emergência de uma grande canalice contemporânea, a emergência e a construção de subjetividades que podem ser identificadas, inclusive clinicamente, como diz o Christian Ducker, como canalhas, a minha preocupação como educador pode ser agora como educar o filho dos canalhas.
Eu terminei a disciplina sim. Teve gente que achou, olha, reflexão legal. Teve gente que não aceitou a reflexão, não pode, bem capaz. Não, tudo bem, pode não achar. Mas a minha proposição é essa. A minha proposição é essa de pensar como educar o filho dos canalhas. Porque eu, como professor, né, na escola, na universidade, eu me deparo, né, como professor da universidade, como professor de química, eu não vou ter intervenção. Tipo assim, não tenho como fazer. Estou dando minha aula de química no laboratório, não vou ter como fazer. Mas um ambiente escolar, como ele é um ambiente mais associado à possibilidade de transformação, né, de individuação, né, de construções de subjetividade ou de transformações de subjetividade, de florescimento de novas subjetividades, de germinação de novas subjetividades, entre outras coisas que eu pudesse falar. A escola básica, ela tem muito mais, né? A gente sabe que um dos grandes motivos da existência da escola básica é justamente, né, a transformação do indivíduo e da sociedade, naquilo que permanece e naquilo que nós gostaríamos de transformar. Quando eu acabei a primeira fazendo a disciplina, a ideia da canalice e do cinismo estava muito forte. Daí eu, bom, para quem não sabe, eu acho que eu não falei ainda, eu tive uma formação militar, né? Eu fui militar durante 3 anos, eu fiz escola militar, CPUR, me formei oficial da reserva, e como oficial da reserva eu fui para Amazonas, eu morei na fronteira entre a Brasil, Venezuela e Colômbia, na região do Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira. Eu era oficial de engenharia, eu cuidava de uma estrada entre lugar nenhum e nenhum lugar, ou entre São Gabriel da Cachoeira e Cucuí, né? A Cucuí fica na fronteira tríplice entre Venezuela e Colômbia. Eu fiquei 2 anos lá como oficial de informática e oficial de engenharia. Eu fui contratado como oficial de informática porque eu sabia trabalhar com computador, só por isso. Mas eu trabalhei como comandante no pelotão, um destacamento de engenharia, cuidava da construção da estrada, depois eu fui comprador do quartel. E vivendo no meio militar, uma coisa que sempre me chamou a atenção do meio militar é que é um meio muito propício ao cinismo. Né? O cinismo dos militares é uma coisa impressionante, né? Uma coisa assim. Aí eu fiquei lá durante o ano de 2019, lá na primeira disciplina sobre os da ignorância, assim, não, acho que a gente precisa falar um pouquinho, né, do cinismo, né, mas no outro tom. Daí eu me lembrei assim, bom, para resolver essa questão do cinismo da canalice, o que a gente pode fazer? Daí eu me lembrei, coisa militar assim, a gente vai lembrar de algumas coisas, de quando eu saí do quartel, né, tem uma coisa que se faz, o elogio ao desempenho do militar, né, é um discurso cínico. Daí eu brinquei no final da cadeira, olha, uma coisa que a gente podia tentar para estudar um pouquinho mais cinismo é entender a função do elogio, porque o elogio, né, ele pode, né, ter alguma coisa de descrição do real, mas ele, né, pelo elogio, a gente está beirando o cinismo também, né? Então a gente pode, né, para estudar um pouquinho, então vamos tentar estudar o elogio. Então eu falei lá no final, vamos fazer uma próxima disciplina, falar um pouquinho do elogio, para ver como é que a gente junta com o cinismo, né? E ficou uma coisa meio aberta, assim. Quando surgiu a época da indicação da... Quando surgiu a época da indicação da segunda novo lá, 2020, não tinha chegado a pandemia ainda, né? Vou lá indicar a nova oferta curricular. Eu já tinha achado um livro que eu achei interessante levar à discussão, discutindo sobre esse elogio. Eu trouxe a discussão desse livro. Então, eu fiz uma disciplina chamada O Elogio da Escola na Sociedade da Ignorância. Esse é um livro organizado pelo Jorge La Roça, né? Então, eu levei a discussão da segunda disciplina, então era o elogio da escola na sociedade da ignorância. E nessa segunda disciplina a gente tinha por objetivo justamente fazer uma leitura deste livro. Era uma disciplina de leitura dirigida, onde a disciplina de leitura dirigida tinha como fundamento fazer essa discussão, né? Então, para vocês terem uma ideia, o prefácio, a apresentação desse livro, fala do elogio da escola, o desafio de pensar uma forma sem função. Ou seja, qual é o objetivo da escola hoje em dia? Para que serve a escola? Qual a função da escola? E vai se fazer o elogio da função da escola. E aí, essa discussão, ela tem a ver com uma proposição de uma discussão toda baseada em ideias de filosofia da educação de dois pensadores flamengos, que é o Ian Machellein e o Martin Simmons. Né? O Machellein e o Simmons fazem várias proposições sobre a função da escola, a suspensão da ideia de que a escola
tem que ser um momento de suspensão, né, da própria realização do estudante para que ele possa ter essa transformação, vai discutir uma série de coisas. E aí vamos vendo como é que isso veio, essa discussão para a América Latina, e esse livro, na verdade, ele é resultado de um seminário feito em Santa Catarina com a participação desses dois pensadores flamencos. Então, era uma questão de uma produção de pensamento sobre a escola, feita na Europa, e aí vendo como é que isso dialoga ou não dialoga, né, com uma realidade latino-americana. Né? Então esse foi o segundo tema dessas coisas. Essas duas, a minha ideia nestas duas disciplinas era, ao final da disciplina, ter feito um artigo para cada uma das disciplinas relatando o que se discutiu na disciplina. Então a minha ideia ainda é transformar, né, produzir um artigo chamado O Desafio dos Letramentos na Sociedade da Ignorância. Eu tenho duas pessoas que estão colaborando comigo na produção desse texto. Uma é a Gláucia, e a outra é uma aluna minha de mestrado, que foi a aluna especial comigo nessa disciplina. Ela não está participando desta disciplina conosco, porque ela está fazendo a disciplina similar que está acontecendo neste mesmo momento, que é a disciplina falando sobre a questão do Google na educação, o ensino no Google, o efeito Google na educação, né? Que pena que eu não sabia que a colega ia desenvolver essa disciplina, que eu tinha, se eu tivesse sabido antes, eu tinha conversado com ela de a gente oferecer intercalado para poderem fazer as duas. Mas aí, como a gente, por causa da pandemia, não se encontra, não vê nada, a gente ofertou sem que houvesse discussão e depois as datas coincidiram, né? Então não deu para intercalar as duas disciplinas. Bom, mas então, a ideia minha é fazer um artigo contando a disciplina 2 sobre a sociedade da ignorância, que é o elogio da escola na sociedade da ignorância. Então, muito bem, duas disciplinas. Depois eu comecei a criar um grupo de pesquisa, grupo de pesquisa escolar na sociedade, grupo interdisciplinar de pesquisa escolar na sociedade da ignorância. Estou criando, já tenho um grupo formado, meus orientandos, estou buscando o registro dele no CNPq, dentro da plataforma da URGS, para fazer essas discussões. E aí eu fiz um seminário para os membros orientandos do meu grupo de pesquisa, baseado numa apresentação que eu tenho feito e que ainda quero transformar em texto, que são os elementos de agnotologia contemporânea. Agnotologia. Agnotologia é uma palavra nova, é o primeiro momento que eu falei essa palavra para vocês hoje. Vocês não tinham ouvido essa palavra. A Clarissa já ouviu essa palavra, o Diego já ouviu essa palavra, eu não sei se a Adriane já ouviu, eu não sei se a Sandra já ouviu. Mas agnotologia é uma palavra que foi cunhada pelo Robert Proctor, que o Robert Proctor, ele cunhou essa palavra, ele é um jornalista, o Robert Proctor, um jornalista que acompanha determinadas temáticas na produção da pesquisa dele. Então, durante muito tempo, ele acompanhou a questão da propaganda e da mediatização das pautas de interesse à indústria fumageira. Então, a indústria que produz cigarro, tabaco, ele foi acompanhando, né, a produção, né, de notícias de interesse dessa indústria. E ele verificou, né, o quanto a indústria fumageira, né, ela inverte, mascara, retorce, produz inverdades, né, para alcançar o seu interesse comercial, que é continuar vendendo uma droga mortal, que é o cigarro, né, e que, né, produz a sua morte baseado num vício forte, vício crônico, vício forte, que é o vício pela nicotina. E que a indústria sabe muito bem que o cigarro é um dispensador de nicotina, em que ela produz cigarros para dispensar nicotina da forma mais eficiente e rápida possível, para que a pessoa tenha os efeitos dessa nicotina e fique, né, viciada cada vez mais. E aí, né, tem toda uma série de coisas sobre isso. O movimento de contestação ao cigarro, ele foi muito forte na viragem da década de 80 para a década de 90, em função que alguns estados da Federação Estadunidense,
estavam preocupados com os gastos públicos, né? Apesar de lá não ter SUS, ainda alguns estados têm vários atendimentos públicos, né? E os estados públicos estavam gastando muito dinheiro com a indústria fumageira. Então, vários estados entraram com recursos na justiça, acionando a indústria fumageira para que a indústria fumageira pagasse pelos custos de saúde. Então, dois estados que foram muito fortes, que fizeram ações contra a indústria fumageira, foi o estado da Flórida e o estado da Califórnia. Durante o meio dessa ação judicial, surge uma inside information, surge uma informação de dentro feita por um bioquímico. Um bioquímico traz à tona uma série de informações mostrando toda a deformação de informação técnica, científica, jurídica, feita pela indústria fumageira para atingir os seus interesses comerciais. Ele apresenta num programa chamado 60 Minutes nos Estados Unidos, né, as suas informações e traz lá à tona mostrando o quanto a indústria fumageira, né, formou cartel para entregar veneno para as pessoas morrerem, né, viciadas no tabaco, no cigarro. A história dele virou um filme muito interessante chamado O Informante. O Informante com Russell Crowe, né, é um filme muito bom. É um filme hollywoodiano de qualidade muito bom, né? Um filme que tem o Al Pacino como um entrevistador do 60 Minutes e o Russell Crowe faz o papel desse informante que vai entregar as informações sobre isso. Bom, estou falando tudo isso porque o Robert Proctor acompanhou isso, escreveu um livro sobre isso e ao escrever um livro sobre isso, ele cunha o termo agnotologia. Então, o termo agnotologia, ele é um termo que fala sobre a produção deliberada de ignorância. E ele diz assim, ó, se a gente tem, por exemplo, o termo epistemologia associado ao estudo do conhecimento, a gente poderia ter um outro termo associado ao estudo da ignorância. E ele propõe um termo, né, para o campo de estudo da ignorância engendrada, ignorância produzida, ignorância levantada. Não essa ignorância assim, eu não sei, tá? Tipo assim, não é essa ignorância minha por falta de conhecimento, por falta de tempo de conhecimento, por falta de possibilidade de conhecer. Não é essa ignorância ingênua. Ele está falando de uma ignorância deformada, de uma ignorância industrializada, de uma ignorância fabricada, de uma ignorância engendrada. Eu gosto do termo engendrada, de uma ignorância maquinizada, de uma ignorância maquiada, uma ignorância produzida. Né? Produzida com a finalidade de ter, no caso da indústria tabagista, efeito comercial, né? Ou pelo campo político partidário para ter efeito eleitoral. Né? Então, o Robert Proctor, né, cunha esse termo agnotologia. A ideia dos estudos de agnotologia a gente trouxe para essa primeira disciplina sobre os desafios dos letramentos na sociedade da ignorância. Eu falo de agnotologia, falo do Robert Proctor, né, coloco muitas das coisas. Na época, eu criei um drive em que esse drive eu fui coletando vários textos, vários artigos que pudessem servir de apoio às nossas disciplinas. Estou passando o link do Drive aqui para vocês. Ali nesse Drive tem vários materiais, vários livros, vários artigos que vão discutir, né? Digamos assim, serve de curadoria feita para mim sobre o termo, né? Sobre o tema. E aí vocês vão encontrar várias coisas, né, do que eu fui usando nas disciplinas e das discussões que foram feitas, das coisas que vão agregando, né? Algumas das coisas que a gente vai discutir nessa disciplina estão ali no Drive, depois eu passo o link específico sobre isso. Então, depois eu crio aí meu terceiro cadeira aí que eu falo sobre Sociedade da Ignorância. Não teve termo Sociedade da Ignorância. Era só para os alunos, chamado Elementos de Agnotologia Contemporânea. É tipo um CODA. Ali, né, eu fiquei pensando, bom, ano passado, né, era o centenário do nascimento do Paulo Freire, né? O Paulo Freire é o patrono da educação brasileira extremamente atacado aí pelas pessoas que não entendem nada da educação, ou por entenderem muito bem, sabem por que estão atacando Paulo Freire.
eu resolvi oferecer uma disciplina chamada Pedagogias Freirianas na Sociedade da Ignorância. Então, no semestre passado, no ano passado, que foi a minha terceira disciplina sobre Sociedade da Ignorância, ela teve por objetivo discutir os livros de Paulo Freire que tem o termo pedagogia, então pedagogia da autonomia, pedagogia de sonhos possíveis, né, pedagogia da conscientização, todas essas pedagogias freirianas, e depois a Anita Freire, quando foi organizar os livros pós-mortem do Paulo Freire, vários dos livros que ela organizou, ela cunhou com o termo pedagogia junto, né? Então eu fui fazendo uma disciplina sobre, né, pedagogias freirianas na Sociedade da Ignorância. Terceira disciplina, deu? Para esse ano, bom, é a quarta disciplina, eu ofereci uma em 2019, uma em 2020, uma em 2021, agora de 2022 vai ser sobre o quê, né? Sobre o que eu vou oferecer a disciplina sobre Sociedade da Ignorância. Quando eu comecei a produzir os artigos com alguns estudantes, eu vi o seguinte, o termo Sociedade da Ignorância é um termo forte, um termo assim, pá, porrada, né? Daqui a um pouco os editores de revista não estão gostando muito, né? Depende, a revista às vezes cai bem, às vezes não cai bem. Daqui a pouco já dá uma perspectiva, né, enviesada, que pode ser que a pessoa diz, tu tá fazendo a perspectiva enviesada, seria bom, né, dar uma controlada no teu viés aí, né? Puxar o freio e segurar o teu viés, né? Para não ser tão enviesado. Aí eu estava, no momento que eu estava escrevendo o projeto para buscar financiamento no CNPq, aí vão dar uma segurada no viés. Eu estava discutindo no final da tese de doutorado da Gláucia, em que a Gláucia estava estudando, né, se a Gláucia quiser aparecer e falar um pouquinho melhor para a gente, a Gláucia estava estudando a questão aí da apropriação tecnológica dos professores que faziam de química, que faziam mestrado profissional em química em rede nacional. E aí a gente estava lá no final discutindo uma série de coisas, e aí, eu, em certo momento, me lembrei que na defesa de tese de uma orientanda minha, a Ana Paula Cutter, que é professora de biologia no litoral norte do Rio Grande do Sul, uma professora da área da psicologia, a professora Cleci Marasquim, dizia que, porque na tese da Ana Paula falava um pouco de sociedade da ignorância, né? A Cleci Marasquim levantou, durante a discussão da tese da Ana Paula, essa questão de usar a sociedade da ignorância. Então ela falou, tem muita gente que está pesquisando, vendo alguma coisa sobre a sociedade de plataformas, ou a sociedade das plataformas, né? Então a Cleci Marisquim, olha, né, talvez seja bom tu dar uma olhada nisso aí também, que eu acho que é uma coisa dialoga com o que tu está fazendo, e pode ser um termo, né, nesse caso não tão enviesado no início, né, talvez na hora de tu, né, buscar alguma coisa pode ser mais interessante, né, não usar um termo tão enviesado no início. Pode ser legal. Aí eu estava lá finalizando o diálogo com os trabalhos da Glaucia, a gente resolveu usar a ideia de sociedade das plataformas para fazer uma discussão, e daí a gente foi, né, verificar alguma coisa sobre o referencial teórico disso, né? Viu alguns artigos e o livro da Maria José Van Dyck, né? Que trabalha com a proposição aí da sociedade de plataformas, a Platform Society, né? Que aí como é que é a melhor tradução em português? Se é sociedade de plataformas, sociedade das plataformas, né? Sempre aquele problema de fazer as versões. Muito bem, então eu tenho essas duas, digamos assim, formas de fazer uma determinada abordagem de um assunto tematizado, né? Que é a ideia da sociedade da ignorância, do desconhecimento e da incultura, ou da sociedade das plataformas. Acho um tema legal, Parará. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Aí eu estava sempre assim, porque essa questão, então, de novo, a coisa é boa ou é ruim? Né? Vamos pegar assim, vamos pegar uma abordagem maquineísta só para desenvolvimento do estudo. A coisa é válida ou inválida? A coisa é boa ou ruim? A coisa é clara ou a coisa é escura? Né? A coisa está iluminada ou está nas sombras? Né? Sempre aquela coisa, bom, sociedade do conhecimento, sociedade da ignorância, né? Parará, parará. Então, tu tem lá, às vezes, tu usa um determinado polo de divergência para propor uma discussão, para justamente mostrar que as coisas não são tão polarizadas e que entre
o vermelho e o azul, existe toda uma escala de cores com nomes muito bonitos, entre eles o fúcsia. Eu adoro a palavra fúcsia, né? Então, entre o azul e o vermelho tem o fúcsia. Deve ser uma alegria ser o fúcsia, né? Porque tem um nome bonito. Né? Então, olha só, a gente tem entre várias escalas de cores, né? Tem entre dois polos de cores é toda uma escala. Entre o vermelho e o azul, a piadinha que só o pessoal da física e da química talvez entenda, né? Por causa do espectro de cores. O pessoal da área das ciências humanas necessariamente pode entender, pode não entender. Mas se o pessoal da química não entender a minha piadinha, tem que dar um puxão de orelha que o professor não ensinou direito, né? E também é uma boa forma de falar entre o vermelho e o azul para sair do branco e do preto, né? Então a gente fala uma coisa melhor, dizer branco e preto tem um monte de cinza, digo entre o vermelho e o azul tem toda uma degradê de cores aí com nomes muito bonitos e criativos. Pronto, fica melhor, fica mais legal. Né? É também a cor, eu gosto de usar essas cores assim, né? Entre da escala entre azul e vermelho. Muito bem. Aí eu tava pensando assim, acho que a gente, por um lado é isso, por outro lado, acho que a gente precisa discutir um pouco melhor a coisa, por exemplo, aí desses estudos que fazem, porque a Van Dyke é da área da comunicação, né? E na área da comunicação a gente vai discutir uma série de coisas sobre, por exemplo, signos, símbolos, interpretações, né? Daí esses nomes de campos, semiótica, semiologia, são próprios da área da comunicação. Daí eu pensei, a gente podia fazer. Eu estava discutindo algumas coisas de trocas entre eu e a Gláucia, trocas de recomendações de leitura, de coisas que estavam mais ou menos na área da comunicação. Podia ser. Eu já escrevi texto, já tive orientação de trabalho sobre Peirce, né? Já tive uma dissertação de mestrado em que a pessoa utilizou Peirce, né? Para ver as tricotomias peircianas, né? Trabalhei alguns textos junto com a minha esposa, que ela fez depois um doutorado em Educação e Ciências, em que ela trabalhou com Algidras Greimas, né, em que trabalha, por exemplo, com uma outra semiótica, né, tem uma outra abordagem da semiótica. Eu achei Greimas muito legal, né, para alguns estudos piagetianos que eu faço, mas eu achei para essa discussão da sociedade da ignorância não vai ser uma aventura legal. Por outro lado, eu tô lendo ainda, estou lendo o meu primeiro livro em italiano do Umberto Eco, eu estou lendo o Baldolino, e o Baldolino, né, ele tem uma vibe que ele se passa no século XII, em que ele está falando lá os caras que estão em busca do Santo Grau, que estão se deparando com a ideia de terra plana, né? Tem um lance assim, bem dessa coisa aí. Eu vi uma crítica literária recentemente do professor da USP, que eu não vou lembrar o nome, não vou lembrar também, eu acho que eu li nessas revistas aí de internet, e ele defendendo a ideia que os livros do Humberto Eco, os livros de literatura do Humberto Eco são todos giram em torno do tema de ignorância. Então todos os livros do Humberto Eco vão falar de alguma coisa de ignorância. O Nome da Rosa tem toda aquela coisa, não sei se vocês leram um livro, viram um filme, mas tem toda aquela questão da versão, né, sobre o que é o significado da ideia de Deus, de vida, né? Tem uma série de coisas sobre isso, então eu achei que né, tem a ver essa coisa, né? O Nome da Rosa vai falar de ignorância, o livro que eu estou falando vai falar de ignorância, né? O Cemitério de Praga fala sobre um grande livro de, de, de desinformação, que era o livro dos Sábios do Sião, que é um livro todo inventado, que não existe, né? Então eu também achei que era, mas acho que é legal, as coisas do Humberto Eco é legal. Já tinha lido algumas coisas do Humberto Eco junto para o trabalho de Greimas, sobre Greimas com a minha esposa, tínhamos discutido com o Humberto Eco, né? A gente tem os livros do Humberto Eco sobre o belo, sobre o feio, Humberto Eco é legal, Humberto Eco é legal, Humberto Eco é legal, legal. E aí a minha orientanda é essa também, que desenvolveu o trabalho onde pela primeira vez aparece as citações de trabalho que eu escrevi sobre Sociedade da Ignorância, que é Ana Paula Cutter, tinha citado lá uma apropriação do Humberto Eco feita pelo Baudrillard, né, em mostrar o comparativo entre apocalípticos e integrados. Então é isso aí, eu acho que é uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade fazer uma leitura dirigida do livro do Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados, nessa disciplina. Então eu propus essa disciplina com isso, uma leitura dirigida do livro, né, Apocalípticos e Integrados,
na sociedade das plataformas, abre parênteses, na sociedade da ignorância. Então a gente tem dois contextos para dois contextos, duas tematizações, né, para fazer uma releitura contemporânea dirigida dessa obra, porque essa obra ela já é bem mais antiga, ela é produzida nos anos 60, final dos anos 60, este livro do Humberto Eco, né? E, obviamente, os artefatos culturais dos anos 60 são diferentes dos nossos artefatos culturais. Ele fala de televisão, né? A gente tem que falar do quê? Né? De coisas acessíveis ao smartphone. Talvez mais do que... A gente tem que falar de uma plataforma, talvez, né? Mais do que falar de televisão, a gente tem que falar do YouTube, do TikTok, né? Não é a televisão como utensílio, né? Não é o smartphone como gadget, né? A gente tem que falar, talvez, de uma plataforma que reúne a função que a televisão exerceu naquela época. Ele fala de música, ele fala de história e quadrinhos, ele fala dos personagens. Ao falar do personagem, ele fala do super-homem como personagem. Eu olha aí, ó, super-homem como personagem. Na época dele, ele não conhecia o mundo bizarro. O mundo bizarro não tinha sido escrito ainda, né? Não tinha tido o super-homem... Eu não sei, o super-homem é gay, aquele que o Eduardo Bolsonaro ficou fulo da vida. Não era um super-homem transexual, não, né? Era um super-homem homoafetivo, né? O Eduardo Bolsonaro teve um ataque lá, né? Na verdade, são os filhos dos super-heróis, né? É uma Tá, outra mas geração de super. sim, sim. Mas ele não é transgênero, né? Ele é homoafetivo, né? Isso. Tá, então tá. Só para ver, nada como se fosse transgênero, sabe? Só para também registrar de maneira adequada isso. Então, assim, tu tem manifestações da indústria cultural associada ao personagem atualmente que ampliam aquela caracterização de personagem que foi analisado pelo Humberto Eco na década de 60. Né? Tu tem uma outra, né, desenvolvimento dos personagens. Então eu achei que esse livro, fazer a leitura dirigida deste livro, né, é uma boa oportunidade de trazer, né, primeiro, o aspecto da discussão da semiótica, né, da semiologia, né, para nós. Tem uma outra coisa desse livro que é uma coisa interessante. Esse livro, seguindo o tipo de livro que Humberto Eco escrevia no início da carreira dele, é um livro de auxílio a estudantes de graduação e de pós-graduação. Porque assim, o primeiro livro do Humberto Eco que eu li, né, foi Como Escrever uma Tese, né? Porque eu estava fazendo lá meu mestrado, né? E o Como Escrever uma Tese era um livro muito bom para ser lido para ajudar a gente a elaborar uma tese. E o livro Como Escrever uma Tese, na verdade, é cheio de dicas de como produzir problemas de pesquisa, né? Então ele está lá ajudando nesse livro Como Escrever uma Tese, indicando para os alunos que vão defender os trabalhos de conclusão de curso na área da comunicação, né? Não é nem trabalho de pós-graduação, é trabalhos, né, de finalização de graduação e defender a tese ao final do seu trabalho de graduação, né? Ele está ajudando lá a indicar de como escrever e o livro é cheio de dicas assim de vamos pensar o problema de pesquisa, vamos pensar a metodologia, vamos pensar o que poderíamos estudar, né? E nesse livro também tem isso, né? Então esse livro nos capítulos dele ele vai ajudar essa coisa. Então, para quem está aqui como aluno especial, esse livro pode ajudar nisso, né? Ele vai ajudar a pensar, né? Vai ajudar a problematização disso. Para quem não é aluno especial, quem está lá no decorrer aí do programa, pode ser interessante. Entre nós, acho que tem dois alunos de doutorado que estão mais ou menos no início do doutorado, né? Que é o Miguel e o como se chama? O Júlio Baldasso, que é do programa de pós-graduação em educação, né, que estão lá no início do doutorado, também pode eventualmente auxiliar isso. Então eu achei que esse livro era um bom livro para fazer, né? Para mim, como professor, vai ser uma boa coisa legal, que é uma complementação de leituras de outro semiologista, outro semiótico, né? Eu já conheço alguma coisa do Peirce, né? Já conheço alguma coisa aí do Greimas, acho que o Greimas dialoga muito com o meu referencial teórico de referência,
eu tenho certeza que o Humberto Eco não vai me fazer entrar em crise com Piaget, então estou numa área de segurança, então posso trazer, né, o convite à leitura de fazer isso. Então, eu acho que tentei nesse início aí justificar o porquê das minhas disciplinas. Eu tentei justificar o porquê das minhas disciplinas e porquê que eu cheguei aqui, né? Feito isso, pergunto, vocês têm alguma pergunta para me fazer? Gostariam de fazer alguma indicação, alguma pergunta? A Sandra faz um comentário dizendo que a estética de Pierce é congruente com o tema. Bom. E isso aqui deve ser segundo o Pierce, que a estética para ele é a meta-ética da produção de arte. Não teria problema. Agora, eu acho o Pierce muito formalizado, né? Eu acho que o Pierce é muito formalizado. O Humberto Eco, eu acho ele de uma leitura, embora ele seja uma leitura, né, tem toda a leitura intelectualizada, né? Ele vai ter coisas que a gente vai desconhecer, isso é bom, porque qualquer leitor, qualquer autor nos convida a ler coisas que a gente não conhece, é bom. Mas eu acho que a formalização do Pierce poderia ser problemática. Eu acho que para ler Pierce eu teria que começar com uma leitura secundária, né? Eu acho que para ler Pierce eu teria que começar com a Santa Eia, né? Isso. Tem um livro da Santa Ela que ela já sintetiza isso, e É. inclusive tem uma palestra dela, que é 1 hora e Uhum. pouco, que ela dá as É. manhas Uhum. dessa leitura, que poderia ajudar muito a ler essa questão da estética midiática como formação de hábito, porque para ele é uma ciência meta. Faz muito tempo que eu li, mas eu posso achar a palestra e mandar para o grupo, Pode porque ser, por é favor. pouco tempo, e como é uma Uhum. explicação de uma aula que a Santa Ela dá, a gente não vai gastar tanto, tipo, trabalho para entender, que já está sintetizado pela aula dela. Eu achei assim, como leitor de obras profundas, né? Então, assim como eu leio Piaget, minha segunda obra mais profunda que eu leio é Bachelard. Minha terceira é Mário Bunge, né? Mas Bunge acho que não tem uma coisa tão única, né? Acho que é mais diversa, meio enciclopédico, né? Mas pegando Piaget, pegando Bachelard, né? Às vezes, num autor, eu sinto necessidade de começar com uma leitura secundária. Hoje em dia, por exemplo, eu acho que se eu fosse dar uma cadeira de bacharel, eu começaria com a Marli Bulcão. Eu vou começar com um livro que introduz a obra dele, porque senão não vai se ter entendimento. Com o Piaget, eu consigo fazer isso sozinho, né? Dada a minha leitura mais aprofundada de Piaget. Embora Bachelard já tenha lido quase todos os livros também, mas acho que é mais difícil. Né? O Pierce eu acho complicado. Eu acho que teria que começar com leitura secundária, viu, Sandra? E eu ia pegar SantaÉ, né? Eu ia pegar Santa É, porque sem literatura secundária é complicado. Eu achei que com Humberto Eco, né, como os livros dele muitas vezes são coletâneas de artigos em revistas, que nem este livro é um livro coletânea de artigos, eles têm uma autossuficiência um pouco maior, né? Então eu acho que não precisa literatura secundária, né? Então dá para ler o livro em si. Então só por isso que no início eu escolheria o Humberto Eco e não o Pierce, né? Mas também tem o convite, né, de fazer uma leitura dirigida. Eu vou ser sincero, eu não li o livro. Eu vou ler durante a disciplina. Assim, quando eu ofereci o livro O Elogio da Escola, como leitura dirigida, eu não li o livro antes. Eu li o livro e discuti durante a disciplina. Porque eu acho que isso é uma coisa boa, né, do ponto de vista da discussão que vai surgir no decorrer da disciplina. Então, o livro vai me apresentar uma série de novidades, né? E vamos ver, vamos lidar com essas novidades à medida que elas vão aparecendo. E vamos mediar a leitura toda com vocês em relação a isso, né? Eu vi ali no grupo do WhatsApp que a Glaucia já botou uma série de coisas. Ó, a Glaucia é fenomenal em indicando os livros. Ela não botou só a capa do livro, se vocês perceberem bem. Ela botou os livros inteiros, não é, Glaucia? Glaucia? Não, esse aí eu coloquei as capas dos livros que foram citados, só não coloquei aquele da enciclopédia. Ah, A tá. indicação Ah, do filme, porque esses livros estão no Drive, né?
Ah, os livros estão no Drive. Ah, tá bom, tudo bem, obrigado. Né? Que bonito esse, como se faz uma tese do Humberto Eco, essa capa. Meu, tem uma capa feia pra caramba. Ainda deve com café derramado em cima da capa. Uma vez derramei o café em cima da capa, né? Acontece. Bueno, então, o que eu queria dizer para vocês? Feita a apresentação, eu queria mais ou menos combinar como é que a disciplina vai funcionar. Acho que a primeira coisa que a gente pode combinar a disciplina vai funcionar é dizer o teto dela. Esta disciplina não pode passar das 17 horas. Por que ela não pode passar das 17 horas? Porque eu preciso buscar meus filhos da creche, né, no colégio. Né? O primeiro sai do colégio às 5h15 e o mais novo sai da escolinha logo depois, às 5h30. Então, né, eu acho, né, filhos pequenos, né? Eu tô admirado comigo tendo conseguido fazer essas disciplinas sendo pai de 2 crianças pequenas e ainda no meio da pandemia, né? Eu tô admirado que eu consegui fazer isso. Eu não consegui fazer os textos, né, que eu disse para vocês que eu gostaria de ter feito. Isso eu não consegui escrever, né? Esses 2 anos de pandemia ficando em casa aqui com as crianças foi muito complicado para a produção, assim. Tive que dar toda atenção às orientações, né? A Glaucia estava terminando a tese, tive outras 2 teses que estava acompanhando a finalização, uma da minha esposa, a outra de uma aluna lá de Brasília que estava estudando Ciências Sem Fronteiras como política pública, né, e mais as dissertações de mestrado. Eu não consegui escrever os textos disso que eu comentei com vocês. A gente está, né, Glaucia, com um projeto de livro falando dessas coisas sobre a sociedade da ignorância. Então eu vou ver se põe algumas coisas nos eixos agora nas próximas semanas e começo a tentar ver se em algum momento entre o final desse ano e o meio do ano que vem eu consiga produzir o livro aí sobre essas várias discussões que andei fazendo no semestre passado sobre a sociedade da ignorância. Talvez possa incorporar as discussões feitas nesta disciplina também, conforme a gente for fazer alguma coisa em relação a isso. A Glaucia agora está botando como se faz uma tese que acho que é um dos poucos que não está lá no Drive. Bom, então aqui se a gente pega o cronograma da disciplina, a ementa, né? A gente vê o seguinte, eu primeiro queria indicar para vocês uma leitura que a gente poderia... Aqui na bibliografia, ver que a bibliografia ela é bem sucinta, né? A bibliografia é o livro do Humberto Eco. Eu recomendo a vocês que vocês adquiram o livro. A gente tem uma cópia em espanhol, que a Glaucia conseguiu lá em PDF, lá no grupo, no Drive. Mas, olha, eu comprei no estante virtual, tá baratinho, vocês encontram com valores muito baratos no estante virtual, né? E para mim chegou rápido. Mas para quem não puder, quiser olhar lá, a gente tem. Eu não consegui o PDF em língua portuguesa, tá? A gente só conseguiu o PDF em língua espanhola, né? Mas aí a gente só vai fazer a discussão do primeiro capítulo do livro só lá no dia 3/8, então tem quase 2 meses, tem 45 dias ainda para a gente fazer a discussão do primeiro capítulo do livro do Humberto Eco, sugerido para leitura. Então, eu sugeri, então, a bibliografia sucinta é o livro que a gente vai fazer. Os 2 livros que estão, né, o em espanhol sobre a sociedade da ignorância e outros ensaios, então que fala da sociedade da ignorância, do desconhecimento e da incultura, que são, então, o capítulo do Brey é o de Sociedade da Ignorância, o capítulo do Inerite é sobre a sociedade do desconhecimento e o capítulo do Machos é sobre a sociedade da incultura. Então, são 3 ensaios, um falando de sociedade da ignorância, outro falando de sociedade do desconhecimento, outro falando de sociedade da incultura. Então, eu marquei que a gente fizesse uma discussão sobre este capítulo, sobre esse livro, no dia 13/7. E antes, no nosso próximo encontro, no dia 29/6, a gente poderia fazer uns apontamentos sobre a sociedade das plataformas. Eu indiquei o livro, né, da Van Dyck, da Marisa Van Dyck, sobre a sociedade das plataformas. Tem lá o livro, tem acho que 2 capítulos, talvez nos interessem mais. Um é sobre educação, né, outro sobre ensino, né? São quer dizer, o capítulo introdutório, a introdução do livro, depois o capítulo que fala sobre educação.
Mas eu vou mandar um e-mail para vocês, podendo fazer uma indicação mais específica, o que a gente pode fazer na aula que vem, talvez seja mais interessante, é fazer um grande brainstorm, uma grande discussão sobre essa questão das plataformas, suas características, seus desafios para a área da educação, discutindo ou não em relação ao que está lá no livro da Maria José Van Dyck. Para daqui a um mês, né, então a gente faria uma discussão do livro sobre a sociedade da ignorância, do desconhecimento e da incultura. E depois, a partir do dia 3/8, de maneira propriamente dita, teria 5 aulas marcadas para a gente fazer a discussão de alguns capítulos do livro, né? Então, o livro tem um prefácio, eu acho que o prefácio, todos nós devemos ler o prefácio, né? Porque no prefácio ele vai dizendo por que ele escolheu, então, esse nome, Apocalípticos Integrados, e obviamente ele não acha que ele seja um apocalíptico ou um integrado, então vai ter toda essa mediação aí para esse meio termo. Então, eu proponho que no dia 3/8 a gente discuta a cultura de massa e níveis de cultura, que é o primeiro capítulo do livro, em que ele faz ao final justamente algumas propostas de pesquisa. É interessante esse livro que, ainda seguindo a balada de como se faz uma tese, ele vai fazendo propostas de pesquisa, pesquisas que poderiam ser feitas. Algumas dessas talvez tenham sido feitas e a gente pode utilizar essas aí como digamos assim, um diálogo para ver assim, então, que pesquisas que poderíamos fazer para estarmos entre apocalípticos e integrados no âmbito da sociedade, das plataformas, né? Então a gente pode, a partir do diálogo com ele, tentar estabelecer possíveis pesquisas a serem feitas, né? Acho que é uma forma interessante. Depois a gente tem uma discussão sobre a estrutura do mau gosto. A estrutura do mau gosto é um capítulo também que acho que me dá uma vontade muito grande de trazer a discussão para ele, porque eu ando lendo coisas sobre estética e a sua relação com política na obra da Márcia Tiburi. A Márcia Tiburi tem um livro para mim, eu acho que o livro mais interessante assim, da Márcia Tiburi, que pega mais legal essa relação entre política e estética, é O Ridículo Político. É um livro muito interessante, que ela fala em discussão sobre estética e política, né? Eu acho que é um livro que a gente pode trazer muito para essa discussão, e ela vai pegar, ao falar sobre a estética, né, do ridículo político, ela vai falar sobre o kit, que Humberto Eco fala, mas vai falar sobre, né, o sertanejo, sobre essa expressão do sertanejo, sobre a sofrência, tudo isso que está povoando as nossas mídias culturalmente, né? Aí depois eu pulo o capítulo em História em Quadrinhos, porque acho que está meio datado dele, e vou pegar lá 2 capítulos sobre as personagens. Então, falar do uso prático das personagens. Eu acho que isso também pode dialogar um pouco com essas leituras aí da Márcia Tiburi, embora não tenha trazido aí para a bibliografia, vamos ver como é que aparece lá depois. E o capítulo do mito do Superman, do super-homem, para justamente fazer essa discussão mais contemporânea, né? Porque ele fala aqui o Superman como um modelo de heterodireção, né? E a gente tem justamente coisas contemporâneas, um pouco diferentes. E no item 2 ele fala da consciência civil e consciência política. Então ele associa a estética com a política, né? E aí a ideia do mundo bizarro também permite ter uma nova manifestação de discussão sobre estética e política. Tem um filme que eu ando comentando muito, dá uma vontade de discutir. Talvez, né, a gente possa eventualmente entremear, né, algumas coisas, né, das nossas encontros com sugestões de filme. Assim, além de ler esse capítulo, vamos ver tal filme todos nós para que a gente possa discutir isso. E acho que uma das coisas que a gente pode fazer quando vai falar disso, e principalmente depois lá, o capítulo final que eu recomendei é o apontamento sobre a televisão, é um filme chamado Idiocracia. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme. Ele é uma comédia pastelão, mas ele tem muito significado contemporâneo, né? Ele é um filme meio bobinho, meio torpe, meio mais um besteirol americano, né?
é mais um filme de besteira estadunidense, mas ele tem lá uma vibe de discussão muito boa, sabe? Uma discussão muito boa. Já que a gente está nisso, eu acho que depois a gente pode formalizar um pouco melhor isso, já que está nessas indicações. Se alguém quiser acompanhar a nossa disciplina, vendo uma série que tem a ver com a nossa disciplina aos poucos e de maneira muito boa, recomendo a série Years and Years da HBO. É uma série que faz um exercício de futurologia também a partir do Brexit, né? Eles fazem um exercício de futurologia de como é que seria a vida de uma família britânica após o Brexit dali a 10 anos, né? E aí mostrando como os avançamentos tecnológicos vão estar associados à realização, né, das relações humanas e societárias dessa família. Então, vai falar de plataformas, né? Vai falar de uberização do trabalho. Muito legal, é uma série muito boa. Ela foi uma dica de um professor de história na primeira vez que eu lecionei esta disciplina. Logo em seguida da final da disciplina, eu vi a série assim, num tapa. Estou a fim de ver de novo. Acho que é uma boa ver de novo para a discussão desta nossa disciplina. Years and Years. Já que a Glaucia está servindo aí de dar o serviço, né? E a Glaucia é super eficiente. Meu Deus do céu. Coisa boa, é uma parceira eficientíssima de trabalho. Né? Então é isso aí. Nesse encontro inicial era mais essa discussão, né, que a gente queria fazer. E aí eu vou deixar uma meia hora aí aberta, né, antes de ter que encerrar a disciplina, para que a gente possa fazer uma discussão entre nós. Vocês querem saber alguma coisa, querem comentar alguma coisa, digamos assim, impressões iniciais desse debate que eu promovi aí, ou não promovi hoje, debate promovi nenhum, não promovi debate nenhum, dessa apresentação que eu fiz, né, inicial, delongada, sem propor debate nenhum. Eu fiz alguns questionamentos, mas não propus debate. Né? Sintam-se à vontade, hein? O microfone de vocês. Eu queria deixar uma sugestão. Diga, Nelson. Então, minha câmera deu tilt, ela sumiu e não quis voltar, tá carregando infinitamente, já tem mais de uma hora. Aí, por isso que eu tô sem câmera. Para essa discussão inicial sobre sociedade das plataformas, tem o prefácio do livro, cadê ele? Fábrica de Cretinos Digitais. Ele é muito bom para fazer essa introdução a respeito do uso, né, de plataformas e do consumo consumo de internet. Essa proposição da Glaucia é interessante porque, veja assim, ó, se a gente vai pegar nesses polos, né, trazidos pelo título do livro do Humberto Eco, né, de apocalípticos ou integrados, parece que o próprio livro, né, de como é que é Fábrica de Cretinos Digitais, o cara já é apocalíptico, né? O cara não é um integrado, né? Então, acho que é uma boa proposição, porque já faz essa proposição já um pouco apocalíptico, né? E tem vários autores que vão seguir nessa vibe, né? A gente vai justamente tentar discutir, comentar, apresentar, né, as características assim disso, né? Podemos trazer exemplos das nossas realizações. Não quero adiantar muitas coisas que eu quero falar nos próximos encontros, mas eu acho que pode ser uma proposição como essa, né? Acho que sim, acho que podemos trazer. Hein, Glaucia, o livro esse está lá no Drive? Tá, né? Esse, eu acho que mandei só para ti. Mas eu acho que eu botei no Drive. Eu não botei no Drive lá? Eu não sei se eu não botei no Drive. Eu gostei desse prefácio, que além de trazer, né, além do autor ter essa visão apocalíptica, ele também traz, pelo menos uma discussão mais superficial nesse começo, falando de que existem, né, consultores e especialistas que têm uma visão mais otimista, falando que essa geração tecnológica é uma geração mais esperta, mas ele também apresenta opiniões de um professor, esqueci, é Mark Bauerlein, eu acho,
que também fala da idiotização por causa dessa facilidade tecnológica, né? Tu fala que é a geração mais estúpida. E ele faz um balanço nesse prefácio a respeito disso. A gente pode pegar uma outra ideia que o Nicholas Carr, né? Ele fala da geração superficial, né? Porque tem algumas vezes a gente pode colocar isso por compreensões geracionais, né? E o Nicholas Carr fala dessa geração superficial, ele até usa uma expressão dos sujeitos panqueca, né? Que eles têm uma superficialidade muito ampla, então, né, deslizam superficialmente por vários assuntos, mas se aprofundam um pouco em quase nada, né? Então, o Nicholas Carr também tem uma compreensão em relação a isso. Tem vários autores que vão indicar algumas nuances em relação a isso. Eu não sei, Glaucio, eu não tô achando aqui no Drive, não. Eu não sei se eu não botei em outro lugar o livro. Deixa eu ver se eu botei aqui no meu computador. Mas acho que dá pra subir lá pro Drive, não dá, Glaucio? Não. Não, aqui, acho que eu vou... Acho que para subir só você. Eu coloco lá no grupo. Só deixa eu ver se eu já não botei ele aqui, daí eu subo lá. Não, eu não botei aqui. Deixa eu ver se eu tenho no outro arquivo aqui. Pois é, então eu não sei onde é que eu baixei. Eu não baixei esse livro. Sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que eu tô baixando meu celular e meu celular não tá carregando isso. Eu vou ver, eu vou dar uma olhada. Tá bom, Glaucio. Obrigado. Eu vou dar uma olhada ali. Se eu precisar te pedir de novo, eu te peço de novo, tá? Tá lá no grupo já. Ah, tu já botou? Ah, tu botou no grupo aqui, né, do WhatsApp. Isso. Ah, obrigado aí. Então a sugestão é ler o prefácio, né? Para a gente fazer a discussão para a semana que vem, para daqui a 2 semanas, é isso? Muito bom. O que vocês acham da sugestão? Pode ser? Querem se manifestar no chat, conversando aí? Quem acreditar? Prefácio. Ah, o prefácio é bem curtinho. É bem curtinho o prefácio. Muito bem. Prefácio bem curtinho. Então pode ser? Fazemos isso? Então eu vou passar por e-mail a indicação aí, reiterando da sugestão da Glaucia. E também, né, o link ali específico do livro da Van Dyke, né, sobre isso, da Sociedade das Plataformas. Então a gente daqui a 2 semanas faz uma discussão sobre a Sociedade das Plataformas. Eu não sei quem... Tá tudo bem? Tá bom o teto de 5 horas? Joinha? Miguel Ángel, tudo certo? Clarissa, tudo bem por ti? Tudo certo para a Aline? Tudo bem. Olha só, tem alguma coisa que a gente pode amadurecer para discutir como é que vai fazer. Vejam que eu deixei o último encontro da gente aberto, né, para a gente fazer uma discussão de finalização. Eu tenho a proposição assim, de 5 datas para fazer a leitura de 5 capítulos do livro aí, então, do Humberto Eco, né? Eu não sei como é que vocês preferem fazer. A gente podia tentar indicar uma pessoa ou uma dupla para fazer uma leitura mais aprofundada e uma apresentação dessa leitura para que a gente propiciasse a discussão, né? Então eu poderia assim pegar, são 5 capítulos, então ou uma pessoa ou uma dupla fica encarregada de fazer uma apresentação de cada um desses capítulos lidos, para que daí a gente, né, a pessoa faz a apresentação e a gente vai fazendo a discussão,
né, para que eu não faça simplesmente a minha apresentação, a minha discussão, para que a gente tenha variabilidade, né? O que vocês acham? Poderíamos fazer assim? E aí na semana que vem a gente combinaria mais ou menos cada sujeito ou dupla que ficaria responsável por fazer a apresentação desses capítulos. A gente tem 5 datas, temos aí 9 estudantes, seriam duplas ou sujeitos individuais para fazer a leitura. Pode ser assim? Tudo bem para vocês também? Muito bem. E aí, contendo esse exercício interessante que é tentar, né, assim como o Humberto Eco vai fazer, criar problemas de pesquisa em relação a isso, vamos tentar pensar aí um pouco isso, mas vamos ver como é que vai sair nas 2 primeiras discussões. Então, eu acho que é isso. A gente necessariamente não precisa chegar nos nossos encontros ao teto das 5 horas, assim, porque obviamente cansa, né? 3 horas de falação, né? Cansa, né? 3 horas de atenção do que sendo falado cansa. Então a gente pode fazer os nossos encontros quando eles terminarem, assim que nem esse está se encaminhando ao fim. Chegamos ao fim. Eu acho uma pena usar essa ferramenta aqui do MConf, né? Eu acho que a ferramenta do MS Teams é melhor, mas é o que nós estamos tecnologicamente por enquanto fazendo e, em princípio, o nosso próximo encontro será novamente aqui pelo MConf, tá bom? Lá no grupo esse do WhatsApp, onde estão sendo colocadas informações, vocês podem discutir, perguntar, né, comentar, né? A gente tem 2 semanas para fazer interações diversas aí e podem fazer indicações, comentários. Sintam-se à vontade para levantar a discussão e isso continuar como um fórum de debate. Tá bom? Então acho que está na hora de eu me despedir. Por hoje é isso, pessoal. That's all, folks. É isso. Né? Ok, obrigada, professor. Tá bom. Até logo para todos, todas.